E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso mini curso de gramática. Dessa vez nós vamos falar sobre artigos e numerais. Se você gosta deste conteúdo, não deixe de dar o seu gostei na página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vai ajudar bastante o nosso trabalho. E se você está estudando para concursos, vestibulares, Enem e outras seleções, então seja bem-vindo, porque esse vídeo é para você. Então vamos continuar. Vamos começar a nossa aula com os artigos. Vamos dar uma definição básica aqui. O artigo é o termo que acompanha o substantivo, generalizando ou particularizando, além de transmitir noções de gênero e número. Nós temos dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. O artigo definido ele indica seres determinados de uma mesma espécie, seu sentido é particularizante. Exemplo, o, a, os, as. Por sua vez, o artigo indefinido indica seres quaisquer de uma mesma espécie, seu sentido é generalizante, uma, uns, umas. Então, o que é importante nós dizemos aqui? O artigo ele tem duas funções essenciais, ele é um determinante, traz a noção de você, ao relacionar com um substantivo, ele dá uma noção de vagueza, assim, que ele pertence a uma totalidade maior, como por exemplo, carro. Se eu falo um carro, pode ser qualquer carro que pertença à totalidade de carros que existe no mundo. Então, não dá nenhuma ideia precisa. Pode ser um carro qualquer. Então, ele está generalizando. Ele está indefinindo esse substantivo. Diferentemente de o carro, porque aí eu estou especificando. Então, é um carro particular, um carro específico. Estou separando esse elemento da totalidade. Então, o artigo traz essa noção de especificar ou de generalizar. E também de ser uma marca de gênero e de número. Então, no caso do carro, ele é uma marca de masculino, porque carro é um substantivo masculino. Então, ele indica que carro é um substantivo que está no singular. Se eu fosse passar para o plural, os carros, então aí já tem a marca do plural. Uma particularidade interessante dos artigos é que eles podem, junto com um verbo, transformá-lo em um substantivo. Esse é um processo chamado de derivação imprópria, quando uma palavra que é normalmente pertencente a uma classe é transformada, usada em outra classe. A palavra falar, por exemplo, é um verbo. Mas se eu colocar um artigo, como no caso aqui, falar, a palavra falar ganha um sentido de substantivo, ele se transforma num substantivo. Cita um ato de falar, um gesto de falar. A mesma coisa agora. Agora é um advérbio de tempo. Mas colocando o artigo o, ele ganha o sentido de o tempo presente, imediato, um substantivo. E a assalariada? A assalariada é normalmente um adjetivo. A trabalhadora assalariada. Foi substantivado. A assalariada. Então é um adjetivo transformado em substantivo graças ao uso do artigo. Aqui vamos falar das chamadas contrações ou combinações. Quando uma preposição se encontra com um artigo, surge dessa fusão uma nova palavra. O exemplo mais notório desse encontro é a crase, a combinação, na verdade uma contração, da preposição a com o artigo a. Por que eu falo da contração? A contração há uma perda nesse processo de fusão de uma palavra e de outra, há uma perda, coisa que na combinação não existe. Exemplos de combinações ou contrações: ao, a, aos, as. Então veja, ao é uma combinação, porque não há perda. A é uma contração, há perda. Na fusão de dois as formou-se uma, entendeu? De, do, da, dos, das, dum, duma, duns, dumas.
Também são contrações porque você elimina o E do D, no caso do Dum, Duma, para formar o Dum, Duma dos Dumas. A mesma coisa o Do, Dá, Dos, Dás. Você perde o E se perde para você formar Do, Dá, Dos, Dás. Do Em e do Por, no, na, nos, nas, num, numa, nuns, numas, por, pelo, pela, pelos, pela. Passando para a próxima etapa, nós temos os numerais, que é um termo que se relaciona com o substantivo, expressando a ideia de quantidade ou de posição ou de ordem em uma série. Nos números cardinais são justamente os que impressam quantidade. 1, 2, 3, 4, 2 carros, 4 moedas. Já os ordinais é os que falam de série, a ordem que o elemento ocupa nessa série, 11ª colocação ou 5ª série. Após esse temos os multiplicativos e os fracionários. Eles também podem ser chamados de numerais de quantidade, mas eles sempre exprimem aumento ou redução proporcional, como é o caso do dobro. O dobro de maçãs ou triplo de maçãs, metade do salário, o terço do bônus, o décimo, a 10ª parte da bonificação, ou seja, você dobro, o triplo é para mais, metade, terço e décimo para menos. E os coletivos, que é um tipo específico de numeral, ele indica o conjunto de determinados seres e cuja quantia é exata, como é o caso da dúzia. A dúzia é sempre 12. Não existe dúzia de 15 ou dúzia de 8. Dúzia 12. Dúzia de banana. Mesma coisa o milhar. 1000 elementos. Algumas observações. Com exceção de dobro, triplo, etc., os outros multiplicativos são raramente usados. Na linguagem usual costuma-se empregar a palavra vezes juntamente com o numeral cardinal para expressar a ideia de multiplicação. Em vez de falar sétuplo, a gente fala 7 vezes. Por exemplo, a doença tal teve um crescimento de 7 vezes. Não cresceu o sétuplo de casos. Enfim. Os fracionários comuns, meio, metade, terço. Os demais são expressos pelo ordinal correspondente, como 3 décimos ou pelo cardinal mais o termo avos, como 1/15avos, 3/24avos. Gênero e número. Os cardinais 1, 2 e os que exprimem centenas variam em gênero, 1, 2, 300, 500. Já os cardinais terminados em ão, como milhão e bilhão, variam em número, milhões, bilhões, trilhões. Os ordinais em geral variam em gênero e número, primeira, 30ª, centésimas, 40º, 4º. Temos mais algumas aqui. Novamente sobre dobro e triplo. Eles são invariáveis quando usados como substantivos, mas se usados como adjetivos, aí eles variam. Então, o dobro do preço não varia, ou o dobro do tempo. Dose tripla varia, porque é um adjetivo. Os fracionários e coletivos. No caso dos fracionários, variam em gênero e número, como quintas, décimos. Já os coletivos só em número, milhares, dúzias. Títulos. Em títulos você usa o ordinal até o décimo e daí em diante usa o cardinal, desde que o numeral venha depois do substantivo. É como por exemplo o nome dos papas: João Paulo II, Bento XVI. Então veja a diferença. No caso eu usei ordinal, no outro usei cardinal. Legislações. Ao designar artigos, parágrafos, alíneas e outros elementos de um texto normativo, que são os textos legais, as legislações, utiliza o ordinal até o décimo e o cardinal nos demais casos. Artigo 1º, parágrafo 12, é parecido com a situação anterior. Até o 10 você usa ordinal e cardinal nos casos posteriores. Datas. Utiliza-se o ordinal no primeiro dia e o cardinal nos demais. 1º de outubro, 1º de abril. É só nesse caso. Aí nos outros, 32, 3, 10, 20, 31.
Então, original só o primeiro dia. Bom, foi um vídeo curto, rápido, espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado dessas lições e eu espero você no próximo vídeo. Se gostou, não deixe de curtir, compartilhar, isso é muito importante. Então, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.